Boa noite. O Senado agora está no ar. O Senado vai analisar projetos para criminalizar a desordem e o vandalismo. Duas propostas já estão na Comissão de Constituição e Justiça. E hoje o colegiado recebeu as sugestões do secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame. A proposta do secretário de Segurança do Estado do Rio proíbe o uso de máscaras e armas em manifestações e considera crime a desordem. Pena de 12 anos de prisão para quem cometer ato de violência ou ameaça, destruir ou danificar bens públicos ou particulares, invadir ou tentar invadir prédios e fechar o acesso a vias públicas, com risco à população. Quem quer clamar por democracia, o Brasil vive hoje um clamor por transparência, então nós estamos ali encaminhando a proposta de que uma pessoa que vá para uma manifestação vá também de forma transparente, com o rosto descoberto, e também tem a questão das penas. José Mariano Beltrame sugere ainda que as manifestações sejam comunicadas à polícia com 48 horas de antecedência. A proposta foi recebida pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça. O senador Vital do Rego é autor de outro projeto. Ele endurece as penas para os crimes de dano, constrangimento ilegal e lesão corporal durante manifestações. Nós temos outras propostas caminhando nesta mesma direção. O senador Táxi vai apreciá-las no mais rápido espaço de tempo possível. A Comissão de Segurança vai votar também com essa mesma celeridade para que a Comissão de Justiça possa pautar imediatamente a matéria. O Senado analisa ainda o projeto do senador Armando Monteiro, que tipifica o crime de vandalismo. Todo ato que resulte em dano ao patrimônio público e ao patrimônio privado, inclusive a bens culturais, etc., seriam enquadráveis nesse escopo do projeto. Prevendo, inclusive, penas que vão de 4 a 12 anos. O senador Randolfo Rodrigues é contra as propostas. Para ele, os projetos têm como objetivo coibir a manifestação popular. O que nós estamos vendo é uma escalada de querer aprovar aqui no Congresso Nacional novos atos institucionais número 5. Só que ao invés de termos uma ditadura, a ditadura aqui é imposta pelo senhor Joseph Blatter, pela Federação Internacional de Futebol Associado. É ela que está impondo a ditadura. E a violência contra profissionais de comunicação vai ser tema de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. O requerimento foi aprovado na reunião desta quarta-feira. Também hoje o colegiado se manifestou sobre o projeto da lei antiterrorismo. Os senadores querem que a matéria seja analisada na comissão antes de ser votada em plenário. É importante que ele seja discutido no âmbito da Comissão de Direitos Humanos, porque nós temos um grande receio que esse tipo de projeto ele possa vir a criminalizar as manifestações públicas, criminalizar a atuação dos movimentos sociais e colocar em risco a democracia brasileira. Nós vivemos num Estado democrático que foi conquistado a duras penas, frutos da luta de muitos da nossa sociedade. Aprovar projetos de lei para melhorar o sistema carcerário e promover um mutirão nacional que libere vagas nas prisões. São propostas da Comissão de Direitos Humanos como resultado da diligência feita em janeiro ao Complexo Penitenciário de Pedrinhas, em São Luís do Maranhão. Os senadores acompanharam a leitura do relatório da senadora Ana Rita sobre a diligência que a comissão fez ao Complexo Penitenciário de Pedrinhas. O texto fala de condições degradantes, presos provisórios detidos com pessoas já condenadas e problemas administrativos que retardam a liberação de vagas nas prisões. Juízes não sabem em que unidade se encontram os acusados. Portanto, as audiências ficam inviabilizadas. Não tem como encontrar os acusados, porque não tem um controle adequado, correto, real, de onde os presos se encontram.
O relatório conclui que o crime organizado está fora de controle no Maranhão, assim como em outros estados do país, e que um esforço conjunto do Legislativo, Executivo e Judiciário é necessário para enfrentar o problema nacionalmente. Como encaminhamentos, a comissão já solicitou audiência com o ministro da Justiça para discutir projetos de lei que possam ser acelerados no Congresso. Quer também uma reunião com o corregedor do Conselho Nacional de Justiça para propor um mutirão que reduza o número de encarcerados e libere vagas nas prisões. E encaminhou requerimentos à governadora Rosiana Sarney, solicitando o projeto de medidas emergenciais do governo para solucionar a crise no sistema carcerário. O governo do estado já tinha medidas programadas, como, por exemplo, o aumento do efetivo da Polícia Militar de 6.500 homens para 8.500 homens, estão ingressando 2.000 novos homens agora. A questão do concurso para os agentes penitenciários, que é um assunto seríssimo, que também já está sendo resolvido este problema. Inclusive agora, depois que a comissão saiu, começaram a correr na imprensa denúncias de que muitas dessas rebeliões foram incensadas, incentivadas por agentes penitenciários insatisfeitos com a questão da terceirização. Então isso é algo que está sendo investigado hoje pela polícia lá dentro do estado do Maranhão e, de qualquer forma, vamos dizer, foi uma mexida que teve alguns bons resultados. A exploração sexual de crianças e adolescentes pode ser incluída na lista de crimes hediondos. Esse foi um dos projetos aprovados hoje na Comissão de Constituição e Justiça. Os senadores também votaram uma proposta para reduzir as desigualdades raciais. A comissão aprovou uma proposta de emenda constitucional que inclui, entre os objetivos fundamentais previstos na Constituição, a redução das desigualdades raciais. A proposta permite o uso do Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza em ações de superação das desigualdades por motivos de raça. Os senadores também aprovaram um projeto que inclui na lei de crimes hediondos a exploração sexual de crianças e adolescentes. Com isso, esse tipo de crime passa a ser punido com mais rigor. Aumenta, por exemplo, o prazo mínimo para a concessão de benefícios como livramento condicional e progressão de regime. Além disso, a exploração sexual de crianças e adolescentes passa a ser um crime sem possibilidade de fiança. Quem faz a exploração, quem faz turismo sexual, quem promove, uma série de coisas nesse sentido. Agora está, graças a Deus, votado por unanimidade no Senado, vai para a Câmara, nós temos plena consciência que vai ser votado e muito rápido. Como disse o senador Magno Malta, esse projeto sobre a exploração sexual segue para a Câmara dos Deputados. Já a proposta que trata da redução das desigualdades raciais vai a plenário. Aposentados e pensionistas que ganham mais de um salário mínimo podem ser beneficiados com reajuste acima da inflação. É o que foi aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Sociais. Os senadores analisaram ainda uma matéria de interesse dos comerciários. O projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais obrigava o pagamento aos trabalhadores do comércio de comissão de, no mínimo, 4% sobre as vendas realizadas. O senador Paulo Paim, relator da matéria, optou por deixar que trabalhadores e empregados estabeleçam em convenção coletiva esse percentual. Comissão para comerciários, ganho real para aposentados e pensionistas. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou mudanças na política de reajuste do salário mínimo atualmente em vigor. A política, que vai até 2015, foi estendida até 2021 e garante também ganho real acima da inflação para os beneficiários da Previdência Social. Os aposentados e pensionistas do regime geral da Previdência, que ganham mais que um salário mínimo, que não estão tendo reajuste, só tem a inflação, receberão, na mesma data que você dá aumento para o salário mínimo, o correspondente ao crescimento da massa salarial. Com isso, você não vincula o mínimo, mas dá um índice que é semelhante ao PIB. Aí nós teremos, então, uma política definitiva de reajuste dos benefícios dos aposentados e pensionistas que estão indignados com a atual situação. O projeto segue agora para análise da Comissão de Assuntos Econômicos.
Na próxima semana, o Congresso analisa 4 vetos presidenciais. O mais polêmico é o veto total à lei que regulamenta a criação de municípios. Nesta quinta-feira, a presidente da República vai pessoalmente tentar convencer os parlamentares a abrir mão da norma que eles votaram. A Constituição determina que o Congresso defina regras para a criação de municípios. Pelos critérios aprovados em outubro do ano passado, quase 270 distritos poderiam pedir a emancipação. O projeto determina que, em caso de criação ou desmembramento de município, o pedido deve ser feito à Assembleia Legislativa do Estado por pelo menos 20% dos eleitores residentes na área afetada. Já na fusão ou incorporação, seriam necessários, no mínimo, 10% dos eleitores de cada município envolvido. A Assembleia Estadual só pode aprovar a mudança após um estudo de viabilidade e um plebiscito. A presidente Dilma Rousseff vetou a proposta, alegando aumento do gasto público. Na próxima terça-feira, o Congresso decide se mantém ou derruba o veto. A base aliada está dividida. Existem distritos que são maiores do que as cidades e esses distritos precisam ser emancipados, principalmente na região norte e em alguns estados brasileiros, como é o caso específico do meu estado, o estado do Ceará. Para convencer os parlamentares a manter o veto, a presidente se reúne com líderes aliados nesta quinta-feira. O governo estuda apresentar uma medida provisória com regras mais rígidas de criação de municípios do que as que estão no projeto vetado. Facilitaria o voto de todos os parlamentares e senadores pela manutenção do veto, havendo então a garantia de que o tema seria retomado e seria retomado rapidamente por intermédio da votação de uma medida provisória, e aí nós alcançaríamos o mesmo objetivo, que é, no caso de alguns estados, especialmente do norte e do nordeste, a necessidade que há realmente de criar novos municípios, até pela extensão de muitos municípios que existem nessas regiões. Você terá outras informações a qualquer momento em nossa programação. E nesta quinta-feira, às 8h15 da manhã, no Senado em Dia. Boa noite.